Olá pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo de máquinas térmicas e hoje a gente vai entrar na nossa quinta aula com elementos dos ciclos de refrigeração, uma parte 1, onde a gente vai ver os primeiros ciclos de refrigeração e como fazer uma modelagem ligeira dele. Então, o ciclo de refrigeração, ele permite com que a gente tenha alguns ambientes com temperatura controlada. E a gente faz uma transferência de calor, no geral, né? Olhando apenas de fora do sistema, parece que a gente está mandando calor da região fria para a região quente. Né? É isso que o sistema de refrigeração faz, de grosso modo, né? Olhando apenas de fora. Então aqui a gente, por exemplo, tem um refrigerador, onde a gente, com o trabalho, né, de uma máquina térmica, a gente manda o calor do refrigerador para dentro, para fora, né, no ambiente quente, então o calor sai do frio para o quente. Uma casa resfriada, mesma coisa, né? E uma operação no modo de bomba de calor acontece de forma similar. É como se o ar-condicionado no modo aquecimento, ele esfriasse ainda mais o ambiente externo, né? Ele rouba calor daquele ambiente que já é frio e manda essa energia, parte dessa energia, né, junto com a energia que também é inserida dentro do sistema, ele manda essa energia então para a casa que é aquecida, certo? Se a gente observar esse desenho, ele é cuidadoso em mostrar que essa quantidade de energia que a gente retira do espaço frio, ela é sempre menor, ela é sempre mais magrinha do que a quantidade de calor que a gente está jogando fora no ambiente quente. Porque se a gente for fazer um balanço de energia aqui dentro desse sistema, a gente tem que somar esse calor que vem do ambiente frio, mais o trabalho colocado no compressor. Né? Então, a soma desses dois vai dar a soma do que vai para o ambiente quente. Isso é vantajoso para a gente quando a gente quer aquecer uma casa com uma bomba de calor, né? No ar-condicionado que opera no modo de aquecimento. Porque além da quantidade de energia que a gente está colocando no compressor, né, que a gente poderia, ao invés de colocar no compressor, a gente poderia ligar um aquecedor, né, que vai fazer só efeito Joule, vai só fazer aquecimento. Então a gente poderia pegar essa quantidade de energia e colocar num aquecedor e tentar esquentar a nossa casa, né? E esquentar a nossa casa. Só que o ar-condicionado ele ainda tem a vantagem de conseguir pegar essa quantidade de energia aqui que vem do ambiente externo. Então, ao invés de simplesmente gastar energia num aquecedor, a gente pode gastar essa energia num ar-condicionado que vai somar as quantidades de calor, tanto daquele roubo do ambiente já frio, quanto aquela que a gente gasta de eletricidade para aquecer a nossa casa. Né? Então, essa é a forma mais eficiente, eu acho que é a mais eficiente ou a mais interessante da gente fazer o aquecimento de um ambiente, né? Eficiente também vai ter que ser perguntar em relação a quê, né? Então eu não vou falar eficiente, mas talvez a forma mais econômica de a gente conseguir em quantidade de energia. Não estou falando de dinheiro, porque a eletricidade ultimamente custa muito, né? Mas energeticamente falando, é interessante fazer o aquecimento de uma casa utilizando uma bomba de calor, já que a gente utiliza o resfriamento do ambiente frio também, né? Para colocar calor lá dentro. Então é isso que o sistema de refrigeração faz. Ele tira calor de uma região fria e joga para uma região quente. Né? Como é que ele faz isso? Existe uma lei da termodinâmica que é a lei zero, né? Porque acho que primeiro fizeram a primeira, a segunda, a terceira lei e viram que existia algo mais básico ainda, né, do que a primeira lei da termodinâmica, que era a lei zero. Então a lei zero da termodinâmica, ela fala que o calor ele só vai fluir da região quente para a região fria. E não tem como acontecer diferente. Né? É uma lei isso. Então, é como a gente pensar na nossa xícara de café. A nossa xícara de café quente, ela vai esfriando, né? Ela vai perdendo calor para o ambiente e o contrário não vai acontecer. Né? O nosso ambiente não vai, de repente, começar a esquentar a nossa xícara de café. Né? Isso não vai acontecer porque isso quebra a lei zero da termodinâmica. Mas então a pergunta que fica, a refrigeração então ela quebra essa lei? Né? E a gente tem que deixar claro que não. A lei zero
ela não é quebrada pelo ciclo de refrigeração. O que acontece é que o ciclo de refrigeração ele usa alguns artifícios, né, junto do fluido refrigerante, característica de compressão, né, do sistema, para conseguir deixar um pouco do fluido ainda mais frio do que aquele ambiente que a gente quer resfriar, né? Então, se a gente quer deixar a nossa geladeira 0 grau, talvez a gente poderia passar um fluido ali a -5, né? Que daí o calor vai então do 0 graus para o -5 de forma natural, né? E na parte externa da geladeira, por exemplo, a gente tem o fluido numa temperatura ainda mais quente do que o ambiente externo, né? Então aqui talvez estaria em 50 graus, enquanto que o ambiente externo está 30. Então daí de novo o calor ele vai fluir, né, naturalmente do mais quente, que é o fluido de trabalho, né, o fluido refrigerante da geladeira, para fora do ambiente, para o ambiente externo, né? É por isso que a gente não pode ficar pendurando as cuecas, né, aqui nessas gradezinhas de geladeira, porque a geladeira ela precisa jogar esse calor para fora, né? Ela precisa, ela é quentinha, né? Por isso que a gente pendura coisa ali para secar, né? Ela é quentinha, mas ela precisa ser quentinha e ela precisa dessa área aqui para jogar fora esse calor que ela tem no ambiente da cozinha, né? E deixar a geladeira funcionar normalmente, ok? Então aqui é o que eu já tinha comentado, né? A refrigeração ela utiliza de fluidos refrigerantes em diferentes condições para conseguir transferir o calor do ambiente frio para o ambiente quente, sem desrespeitar a lei zero da termodinâmica, né? E como que a gente pode ver isso acontecendo, né? Como que isso é feito? Então a gente tem aqui um sisteminha, um circuitinho bem simples de refrigeração, o mais básico que você pode ter, tá? Com um compressor, uma serpentina que vai funcionar como nosso condensador, que é igual à ideia daquela serpentina que tem atrás da geladeira, onde a gente pendura coisa para secar. A gente tem, isso aqui geralmente já é dentro do congelador, a gente tem uma válvula de expansão ou um capilar, né? Eu já vou mostrar algumas fotos disso. E depois a gente tem uma outra serpentina que é do evaporador. Nas geladeiras mais antigas a gente via essa serpentina aqui, que a gente está chamando de evaporador, na carcaça do congelador, que era aquela região que ficava cheia de gelo, né, nas geladeiras antigas. Então, essa parte aqui, daí fica estranho, né, a gente pensar, mas poxa vida, vai evaporar, sendo que está todo cheio de gelo em volta, e lá fora vai condensar, sendo que está quente. Geralmente a gente tem a vivência, né, no dia a dia da condensação acontecendo em baixas temperaturas e evaporação acontecendo em altas temperaturas, né? Mas isso é porque a gente tem uma vivência muito grande com a água, né? A água ela precisa evaporar a água, né, na nossa atmosfera, que ela evapora a 100 graus e ela vai condensar também, ela pode condensar a 100 graus, mas geralmente a gente vê a umidade condensando, né, em volta de garrafa muito gelada, coisa assim. Então, parece que é um contrassenso, né? Mas não é um contrassenso. O que acontece é que a evaporação ela precisa absorver energia, né? Para o fluido que está ali dentro evaporar, a gente tem que dar energia para ele. Da mesma forma que para a água evaporar, a gente precisa ligar o fogão, ligar o fogo embaixo daquela água ali, né? A gente precisa fornecer calor para a água evaporar. Aqui é a mesma coisa, a gente precisa fornecer calor para esse líquido aqui, para esse fluido evaporar. E esse calor vai vir de quem? Ele vai vir dos alimentos, né? No caso de uma geladeira. Ou ele vai vir das pessoas numa sala que está sendo numa sala com ar-condicionado, né? Ele vai vir de algum lugar, dos equipamentos, por exemplo, dos computadores numa sala, num data center, né? Num centro de processamento de dados que tem milhões de computadores, né, e são ambientes de umidade e temperatura muito bem controlada, só para deixar o computador rodando na temperatura correta, né? Então, quem vai fazer a evaporação? O calor dessas coisas, né? Das pessoas, dos alimentos, dos computadores. O calor que precisa ser removido do ambiente, ele vai evaporar o refrigerante que está aqui dentro, né? Por quê? Daí ele evapora, então a gente tem o final da evaporação. Aqui, idealmente, a gente tem que ter apenas vapor, porque aqui agora, diferente do ciclo Rankine, a gente não tem mais
uma bomba, a gente tem um compressor. Né? Então, da mesma forma que a bomba ela não lida bem com vapor, com gases, ela lida bem com líquido, o oposto aqui acontece também. O compressor ele não lida bem com líquido, ele só sabe comprimir gás e vapor. Okay? Se surgir líquido dentro do compressor, as forças envolvidas, a velocidade disso é tão grande e as válvulas dos compressores, por exemplo, dos nossos de geladeira, são tão delicadas que pode estragar o compressor. Tá? Então não pode ter líquido entrando no compressor. Então a gente tem que garantir que o evaporador vai fazer a completa evaporação do fluido refrigerado. E aqui a gente está vendo, está acontecendo a evaporação a menos 34 graus. Né? A gente tem fluidos especiais que vão evaporar em temperaturas super baixas. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no CO2, o CO2 não, mas qualquer outro gás da atmosfera, eles também evaporam a temperaturas super baixas. Né? Se a gente lembrar do nitrogênio líquido, que eu acho que é menos 160, alguma coisa assim, a gente quando vê nitrogênio líquido, a gente vê geralmente uma fumaça branca, né? um troço branco associado sempre a ele, que é o vapor do nitrogênio líquido ali, né? Misturado com a umidade do ar e tudo mais. Mas ali está acontecendo a evaporação do nitrogênio líquido numa temperatura extremamente baixa, né? Menos 160, nem lembro quanto que é aquela temperatura, ok? Mas se a gente tem aqui o objetivo de resfriar um ambiente, deixar um ambiente a menos 20 graus, o líquido aqui evaporando a menos 34 é suficiente. O calor vai vir de quem? Desse menos 20, que perto de menos 34 é quase meio quentinho, né? Então o corpo que está a menos 20 vai ceder calor para aquele que está ainda mais frio que ele, né? E esse líquido então vai evaporar ali a menos 34 graus. Então, terminando a evaporação, esse líquido ele vai passar pelo compressor. Né? A gente sabe que comprimir gases, né? comprimir gases leva ao aumento da temperatura. Né? Isso é algo que a gente tem uma certa vivência no dia a dia, quando a gente brinca com alguns equipamentos. Então, o compressor vai comprimir, né, esse vapor e vai deixar ele numa temperatura alta, aqui nesse caso 65 graus, desse exemplo aqui, dessa figura, certo? E ele vai evaporar no ambiente que está a 25 graus, então ele entra a 65 graus, ele vai baixar a temperatura dentro dessa serpentina e vai condensar a 42 graus. Tá? Esses fluidos de trabalho, geralmente, eles evaporam e condensam numa temperatura constante. Tá? Existem exceções? Existem. Né? Mas são fluidos de refrigeração especiais que vão fazer essa evaporação ou condensação em temperatura variável. No geral, a maioria dos fluidos refrigerantes eles vão evaporar e condensar em temperatura constante. Então, se a gente vê que entrou aqui a 65 e saiu a 42, grandes são as chances de que ele tenha evaporado, ele tenha condensado, ele entrou a 65 e esfriou, talvez aí até 45 graus, condensou a 45, tá? E ainda teve um subresfriamento de 42. É possível ter um subresfriamentozinho aqui, tá? No nosso caso, no nosso ciclo de refrigeração padrão, a gente vai ver essa temperatura aqui de 42 e geralmente considerar que é a temperatura em que ocorreu a condensação, certo? Daí aqui, entra a 65, sai a 42. É muito mais quente do que 25. Então o calor vai fluir naturalmente do condensador para fora do ambiente, para fora do sistema para o ambiente, né? Que no caso poderia ser a nossa cozinha, ok? E fechando então, fechando ainda não, mas terminando a condensação, talvez às vezes acontecendo um subresfriamento aqui ou não, tá? A gente pode considerar então que isso aqui é líquido saturado, totalmente líquido, tá? Esse líquido, então, ele vai passar para uma válvula, uma serpentina, um capilarzinho enrolado, alguma coisa que vai fazer um estrangulamento do escoamento e vai ter uma expansão muito grande. Então, aqui, o compressor deixa isso tudo aqui em alta pressão. A gente sabe que comprimir esquenta. Expandir esfria. Tá? A gente vai ver mais para frente por que a expansão esfria. Mas a gente já tem essa vivência, às vezes, até quando a gente usa
desodorante em aerosol, às vezes a gente chacoalha e joga o spray, a gente vê que a pontinha ali fica gelada, né? O corpo da garrafa também às vezes fica gelado, certo? Então, quando a gente expande, a gente tem o abaixamento da temperatura, certo? E a partir daqui desse ponto 4, a gente já tem então uma mistura de líquido e vapor. Vamos ver sobre isso ainda mais para frente. Mas a gente está interessado na fração que ainda é líquida. Líquido a baixa temperatura, certo? Líquido a baixa temperatura, a baixa pressão. Então aqui a gente tinha apenas líquido em alta pressão. A gente baixa a pressão. Parte desse líquido vai evaporar, porque baixou de pressão, né? A pressão baixou e ele era saturado. Então esse líquido aqui saturado, se a gente aumenta um pouquinho, se a gente dá um pouquinho de calor para o líquido saturado, ele evapora. Se a gente abaixa um pouco a pressão, ele evapora. Tá? A gente sempre tem que lembrar do líquido saturado, que ele é um líquido que ele está numa condição muito específica, onde qualquer desvio dessa condição específica favorável, né, pode levar à evaporação. Então, se a gente, no líquido saturado, coloca um pouco mais de calor, a gente está dando energia para alguma moléculazinha se soltar e virar vapor. Se a gente não acrescentar calor, mas se a gente abaixa um pouco a pressão, a gente diminui a força que segurava as moléculas no estado de líquido. Então, algumas delas vão pular e virar vapor. Tá? Então, é o que acontece aqui. Se aqui era líquido saturado a alta pressão, quando baixa pressão, parte do líquido evapora, né? Parte do líquido permanece como líquido. É essa fração que ainda permanece como líquido que a gente está interessado que passe aqui no evaporador e vai evaporar, né? Numa temperatura bem baixa, aqui de menos 34, para fechar o ciclo, né? Roubando então o calor do ambiente refrigerado. Ok? Então aqui já comentei sobre isso, né? O calor vai fluir naturalmente de menos 20 para menos 34, porque menos 34 é muito mais frio que menos 20. E do lado quente, o calor vai fluir naturalmente entre 65 e 42, vai fluir naturalmente para o ambiente que está a 25, porque 25 é bem mais baixo do que 65 ou do que 42. Aqui tem até uma figura, essa figura eu acho ela muito boa. Ela é uma foto aqui, né, de uma foto térmica da serpentina, onde a gente vê que o fluido aqui, talvez isso aqui está isolado, né, mas aqui não é para ser isolado. Aqui a gente consegue ver bem a foto, né, da região em alta temperatura, né, e ela vai esfriando, né. Aqui ainda é muito alta a temperatura, até aqui a gente consegue ver que o vermelho vai diminuindo e a temperatura então vai baixando. Né? Provavelmente a condensação ocorre até aqui e daqui talvez até aqui e daqui para frente talvez é subresfriamento. Ó, aqui também tem uma serpentininha, então talvez tenha sido um subresfriamento. Ok? Em teoria, o ciclo Rankine, ou melhor, o ciclo de refrigeração, ele tem bastante similaridade com o ciclo de geração de potência que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, nas aulas anteriores a gente viu o ciclo Rankine, que é o que acontece em termoelétrica, é o que é utilizado em termoelétricas, né? E aqui a gente tem o Rankine reverso, tá? Em refrigeração. Até do lado das aulas passadas, se a gente buscar lembrar, a gente tem aqui do ponto 3 para o 4 a expansão, né, numa turbina. A gente tem do 4 para o 1 a condensação. Do 1 para o 2 a gente tem o bombeamento e do 2 para o 3 a gente tem, né, o aquecimento, evaporação e superaquecimento. Aqui eu corrigi agora no slide. Aqui a gente tem do ponto 1 para o 2, aqui ao invés de ser um bombeamento, a gente tem então um compressor, né? Em vez de receber calor na caldeira, a gente entrega calor, doa calor para fora do ambiente, joga para fora no condensador. A expansão aqui a gente tem uma turbina, tá? Então da mesma forma aqui também a gente tem a turbina expandindo, aqui também tem que ter um elemento de expansão. Aqui idealmente a gente coloca uma turbina agora para discutir um caso idealizado ainda, né?
a turbina, e do 4 para o 3, aqui, que é o equivalente aqui do 4 para o 1, aqui do 4 para o 1 no termoelétrico a gente joga o calor fora, no condensador, e aqui a gente recebe calor, tá? Então eles são similares, né? Em teoria, a teoria de termodinâmica é bastante similar, né? Geralmente quando a gente estuda um tipo de ciclo, a gente consegue identificar os estados termodinâmicos do outro ciclo, mas as similaridades acabam meio que por aí, tá? Porque tecnicamente são ciclos muito diferentes, né? Eles têm particularidades incrivelmente diferentes. Eles geralmente têm escalas, tamanhos, potências associadas muito diferentes, tá? Mas a teoria termodinâmica é similar, ok? Então, geralmente, o que acontece no Rankine, a gente tem acontecendo o contrário no Rankine reverso, ok? Essa turbina aqui do ponto 3 para o 4 não corresponde exatamente a isso aqui não, tá? Do ponto 3 para o 4, não, na verdade sim, seria uma turbina, tá correto. Então o Rankine, aonde expande, a gente tem a expansão acontecendo numa turbina, no outro a gente tem a compressão acontecendo num compressor. Então é o evento contrário, em um expande, no outro comprime, né? Aonde a gente perde calor aqui no condensador, depois da compressão, deixa eu ver, aqui também perde calor aqui nesse condensador, e depois da turbina perde calor aqui no condensador também. A gente tem o bombeamento e agora a gente tem o contrário, a gente tem a expansão, né? Depois do condensador expande. E aonde a gente recebia calor na caldeira, depois do bombeamento, aqui a gente recebe o calor. Aqui, depois da compressão, a gente recebe calor no evaporador. Então, se a gente mantiver perder calor, receber calor na mesma sequência, a gente tem os eventos contrários acontecendo aqui. Tá? A gente pode reorganizar essa sequência. Vocês podem reorganizar da forma como vocês preferirem. Okay? Tanto é que eu vou fazer esse exercício aqui agora. Deixa eu ver se isso aqui vai ficar correto assim. Deixa eu ver, então, aqui ele expande na turbina, recebe calor do evaporador, comprime no compressor e perde calor lá. Então, ó, aqui expande, agora tá, pelo menos os eventos de expansão e compressão estão iguais. Então, o Rankine vai expandir na turbina, esse aqui também vai expandir nessa turbina, só que do outro lado. Daí agora o Rankine perde calor no condensador, esse aqui ganha calor no evaporador. Depois o Rankine bombeia, o Rankine reverso comprime, né? E daí esse aqui, o Rankine normal vai receber calor, aqui depois de ter sido bombeado ele recebe, e esse aqui depois de ter sido comprimido ele perde, tá? Então assim, eu quero só mostrar que existem similaridades, existem diferenças, tá? Na teoria ele tem bastante coisa similar, mas vocês podem analisar eles aí com calma, cada um ao seu ponto, ok? E aqui tem um detalhe tecnológico, digamos assim, né? Que é esse caso idealizado da turbina como um elemento de expansão. Em algumas explicações, esse caso idealizado ele pode ser utilizado, tá? Só que como eu já coloquei aí, e o livro traz pra gente esse detalhe, eu preferi compartilhar aqui uma possibilidade, né? Alguns tipos de ciclos com alguns tipos de refrigerantes, eles podem ter sim uma turbina, né, funcionando como elemento de expansão. E daí, geralmente, é um sistema que é chamado de... Cadê? Tem um nome bem específico. É um turboexpansor. Tá? Aqui é do Wikipedia, eu achei lá o Turbo Expander. Tá? Lá em inglês, que eu encontrei no Wikipedia, não tinha em português. Mas esse expansor, essa região de expansão receberia o gás. Aqui
no caso aqui receberia líquido, né? Então seria uma turbina, seria quase como se fosse uma bomba, né? Na verdade, uma bomba axial, mas ela é conectada a um eixo que vai ajudar o compressor a comprimir, tá? Ele vai contribuir completamente para o trabalho do compressor? Não, ele aqui no caso da refrigeração ele ainda assim teria que ter alguma entrada elétrica para ajudar, mas aqui não entraria gás, no nosso caso entraria líquido, né? E esse sistema operaria como se fosse um turbo compressor, de forma similar a isso, ok? Isso aqui é uma exceção, não é a regra, ok? Na realidade, o que a gente usa, então, tanto por simplicidade quanto por custo, né? Geladeira, esse tipo de equipamento, eles têm que funcionar por muito tempo, com uma confiabilidade bastante alta. E para atingir o grande público a gente precisa de custo de preços baixos, né? Então, geralmente, tanto por custo quanto por simplicidade, é utilizado uma válvula ou um tubo capilar, um longo tubo capilar, aqui para fazer essa expansão sem recuperar trabalho nenhum, né? É um potencial de realização de trabalho que, de fato, a gente está jogando fora, né? Mas que faz funcionar muito bem o sistema de refrigeração sem ficar acrescentando muita complexidade, né, e muito custo. Então aqui, deixa eu ler aqui para ver se eu não deixei nada para trás. O que se costuma fazer na prática por simplicidade e baixo custo é utilizar uma válvula de expansão ao longo do tubo capilar para impor a queda de pressão necessária entre o lado de alta pressão, alta temperatura no condensador, né, esse lado aqui amarelinho, e baixa pressão e também baixa temperatura do evaporador. A principal função da válvula de expansão ao longo do tubo capilar é impor uma restrição ao escoamento, né, causando uma grande queda de pressão. Para que a gente precisa dessa queda? Ou melhor, vamos ver aqui então o que são esses elementos de expansão, né? Então a gente tem alguns casos aqui, tipo de capilares mesmo, tubos capilares que podem ser tão mais compridos quanto necessário. Quanto maior for a queda de pressão necessária para impor o escoamento, né, maior seria o comprimento desse tubo capilar. Algumas opções são com válvulas termostáticas. Então isso aqui, esse bulbo aqui, por exemplo, se eu não me engano, isso aqui vai servir para isso. Não, esse aqui não. Mas esse aqui sim. Isso aqui então seria uma válvula com controle de temperatura. Então esse bulbo aqui é conectado a alguma outra região do sistema que vai ficar fazendo o controle de temperatura. Então quando a temperatura for alta em certo ponto lá, esse bulbo aqui vai comprimir um fluido que vai abrir a válvula, né? Então é feito esse controle aqui, parte do controle pode ser feito com esse tipo de elemento aqui de analógico, digamos assim, né? Mas a gente pode ter também o controle elétrico, né? Uma válvula controlada eletricamente. Então são opções diversas aí para diversas aplicações que a gente pode ter em refrigeração, ok? Então aqui que eu queria chegar agora também. Isso aqui eu vou ler porque eu gosto como está pensado aí. É a ação do compressor empurrando o fluido e da válvula restringindo a passagem do fluido que faz surgir a alta pressão na linha de condensador, ok? Parece meio óbvio, mas é interessante lembrar que quem faz o aumento da pressão, ou melhor, quem promove esse aumento de pressão, não é apenas o compressor, né? Se do outro lado da tubulação a gente tiver isso aqui aberto, arrebentado para a atmosfera, o compressor ele não vai conseguir comprimir, ele vai ser um movimentador. Ele vai ficar empurrando o gás para frente e esse gás nunca vai aumentar de pressão, né? A gente precisa ter a restrição para que quando o compressor empurrar o fluido, ele comece a aumentar a pressão até que ele chegue na pressão alta de operação dele, certo? Então essa pressão ela é ajustada tanto pela atuação da válvula quanto pela atuação do compressor, né? Do outro lado, o compressor ele está sugando o gás que está entrando ali nessa região de sucção, né? E essa região de baixa pressão vai acontecer de forma similar ao que acontece na de alta. É a falta de a vazão insuficiente aqui, né? Ou melhor, é o compressor conseguindo
mandar para frente mais fluido do que o que a válvula consegue mandar, que a pressão vai baixar, certo? Conforme a gente vai diminuindo a quantidade de material que existe dentro daquela tubulação, a pressão vai diminuir. Vai chegar um momento onde ele vai igualar, né? Porque quanto maior for a diferença de pressão que existe ao redor do capilar, maior vai ser a pressão que vai... maior vai ser a vazão máxima atuando ao redor dele, certo? Que vai passar por ele. Então, conforme a pressão de alta aumenta e a pressão de baixa diminui, a vazão máxima vai aumentar, né? Porque a gente está aumentando a diferença entre aquele orifício, né? Ou aquele grande tubo capilar que vai promover o aumento da vazão, ok? Mas até que o equilíbrio se alcance, né? A gente tem o aumento da pressão de alta e a diminuição da pressão de baixa, até que eles entrem num equilíbrio, ok? O elemento de expansão, né, como exemplo, esse capilar. Eu botei essa foto desse capilar porque ele é muito típico, né, ele é bastante utilizado, esse tipo de elemento de expansão. Ele não recebe e nem faz trabalho. Ele não faz trabalho. Ele não tem um pistão, não tem nada. Então ele não faz trabalho, ele não recebe trabalho. Ele não recebe calor e ele não fornece calor. Geralmente isso aqui já é colocado dentro do refrigerador, então ele até participa, mas a gente não vai considerar que ele participa da troca de calor, ok? O que a gente vai considerar é que ele não recebe calor, não fornece, não recebe, não fornece nem calor e nem trabalho, ok? Então uma válvula, um capilar, qualquer coisa assim, a gente vai considerar que a energia que entra é igual à energia que sai. Se toda energia que entra uma certa quantidade de energia, não vai embora na forma de calor nem trabalho e nem recebe na forma de calor e trabalho, a energia que entra vai ser igual à energia que sai, certo? Então, se a gente pensar aqui nesse ponto aqui, por exemplo, a energia que entra é o quê? É o M, é a vazão máxima vezes a entalpia H3. Então, a MH3 é o que entra de energia. O que sai de energia? Mesma vazão. Toda vazão que entra aqui tem que sair. Então, o que sai? Sai MH4. Né? As vazões são as mesmas, então a gente resulta que a entalpia do ponto 3 vai ser igual à entalpia do ponto 4. Ok? Isso ajuda bastante a gente a fazer, a resolver esse tipo de ciclo aqui, ok? De circuito. Então, como não existe troca de energia aqui dentro, a energia que entra é igual à energia que sai, ok? O que acontece é que a gente pode ver aqui no ciclo que aqui ele entra como líquido saturado. E conforme vai acontecendo a expansão aqui, a pressão vai baixando, mesmo se ele fosse isentrópico, tá? Que não é o caso. Ele gera uma quantidade de entropia absurda, porque imagina, a gente tem que passar todo o escoamento do sistema dentro desse tipo de tubo que é super apertado, vai colocar uma resistência ao escoamento imensa, atrito, nossa, um monte de coisa. Então isso aqui é um baita de um gerador de entropia, tá? Tanto é que ele aumenta bastante aqui, ó, o Szinho da entropia dessa linha, desse ponto 4' para o ponto 4. Aumenta bastante. Mas mesmo se fosse isentrópico, esse ponto aqui está dizendo, conforme a gente vai baixando a pressão, né, e também nesse caso a temperatura associada, isso aqui é uma linha de pressão, isso aqui é outra linha de pressão. Então, conforme a gente vai descendo, a gente está baixando a pressão, a gente está aumentando a quantidade de vapor. Ó, essa aqui agora a gente não pode mais falar que é 100% líquido. 100% líquido era aqui. Aqui não é mais 100% líquido. Aqui agora já existe essa quantidadezinha aqui que é de vapor, ok? Para ele atingir o 100%, caso ele tivesse aqui, seria 100% vapor. Mas aqui a gente tem o quê? A gente tem um bocadinho aqui já de vapor formado, ok? Aqui, como ele não é isentrópico, né, ele vai ter ainda assim um bocadão aqui, ó. Uma grande parcela do fluido evaporou, ok? Ao longo desse processo de expansão, ok? Isso a gente tem que lembrar que se a gente tem um certo... Então, ó, por que ocorre o abaixamento da temperatura só passar o líquido por uma válvula? Né?
Então eu vou por partes aqui, tá? Repito ali, por que ocorre abaixamento da temperatura? Só para passar o líquido por uma válvula. A energia do fluido ela permanece a mesma, mas vai ocorrer o abaixamento da pressão, certo? Com a redução da pressão, reduz também a força que mantinha as moléculas de líquido unidas, né? E assim vai ocorrer a evaporação. É aquela mesma coisa que a gente vê em outros casos de a gente baixar a temperatura, ou melhor, baixar a pressão do ambiente e ter a água evaporando a uma temperatura mais baixa. Por quê? As forças que uniam as moléculas, né, a pressão atmosférica faz uma força. Se a gente reduz essa força, fica mais fácil para as moléculas evaporarem. Então elas precisam de uma temperatura mais baixa para evaporar, certo? Então, com a redução da pressão, reduz também a força que mantinha as moléculas de líquido unidas. E assim ocorre a evaporação. Como a evaporação ela é uma fase mais energética, como assim mais energética? As moléculas no líquido elas estão mais unidas, elas estão presas por coesão, elas estão presas por vários fatores que vão manter as moléculas num estado de energia mais baixo, né? Elas não vão ter uma agitação tão grande. O vapor não tem nada que prenda uma molécula de vapor, elas estão soltas, vibrando loucamente, então elas têm mais liberdade de movimentação, elas se agitam mais e é um estado de energia maior. Tanto é que se a gente quer evaporar, às vezes a gente faz o quê? Bota calor. Bota calor, a gente está entregando calor para aquele sistema, né? Para fazer com que a energia daquele sistema aumente e a gente consiga evaporar. Aqui no caso, a evaporação aconteceu dentro devido ao abaixamento de pressão, né? Então, como a evaporação é uma fase mais energética, as moléculas que evaporam precisam absorver energia para mudar de fase. Isso continua sendo verdade. Então, baixou a pressão, diminui a força que mantém as moléculas unidas. Se diminuiu a força, as moléculas vão evaporar. Só que para evaporar, elas precisam absorver energia, porque a fase vapor tem muito mais energia que a fase líquida. E elas vão pegar essa energia de quem? Elas vão pegar essa energia da molécula vizinha que ainda está líquida. Então, ao absorver energia para evaporar, a mistura vai diminuir de temperatura. Então, como é que funciona isso? Aqui a gente tem as mesmas quantidades de bolinha, tá? Só que aqui eu fiz uma expansão, tá? Eu tirei desse volume e coloquei nesse volume. Parte dessas moléculas aqui que eu tinha evaporaram, parte delas. Então, eu tive que fornecer energia. Quem forneceu energia? Essas moléculas que estão aqui. Quem forneceu energia foram elas que cederam calor para que essas moléculas conseguissem evaporar e elas tiveram que baixar de temperatura, certo? Só que daí assim, evapora uma, essa aqui rouba calor e evapora uma. A temperatura do sistema diminui. A próxima que evapora tem que roubar calor também. Então ela vai diminuir a temperatura também. Conforme elas vão evaporando, elas vão roubando calor da fase líquida e vão mudando de fase e vão baixando a temperatura da mistura, ok? Então a quantidade de energia é a mesma. A energia que essa molécula aqui ganhou veio de quem? Veio das vizinhas, certo? Veio das vizinhas delas que agora estão numa temperatura mais baixa. Então a temperatura desse caso aqui é maior do que a temperatura da expansão. Na expansão a temperatura baixa, certo? Então, para onde que foi a energia da mistura? Para lugar nenhum. Fora daqui, lugar nenhum. Dentro disso aqui, para onde foi? Ah, tá. Parte foi para o líquido poder evaporar. Então, essas moléculas absorveram a energia das vizinhas para evaporar. E parte permanece no líquido, né? Continua no líquido, só que agora numa quantidade de energia, de uma temperatura mais baixa. Ok? Então, ó, daí aqui no evaporador, a gente precisa do quê? A gente precisa evaporar alguma coisa, né? O que a gente pode evaporar? Se aqui chega líquido, chega isso tudo aqui de líquido e chega isso tudo aqui de vapor, a única coisa que nos resta evaporar é o que chegou de líquido. Em alguns casos, quando essas diferenças de pressão são muito altas, essa quantidade de vapor gerado é muito grande.
Então, daí tem outros ciclos especiais onde vai existir um separador de líquido-vapor, tá? Para separar o líquido, separar o vapor numa pressão intermediária, voltar ele para o compressor, e o líquido segue, daí só o líquido segue, e vai fazer evaporação lá, daí só com líquido. Mas é um outro tipo de ciclo, ok? Aqui, então, o evaporador então vai aproveitar o que ainda tem de líquido, ok? Nesse sistema. Aqui no caso de bomba de calor, não tem nada lá de diferente, é só a gente considerar então que a gente está invertendo, ó, aqui, ó. Isso aqui seria um ar-condicionado que tem modo quente e frio junto, tá? Esse aqui da esquerda, da direita é o frio. Operação, não, é esse aqui, ó. Pera. Deixa eu ver. Comprime. Isso aqui é o modo, aqui, escrevi bem grande, né? Modo refrigeração aqui e modo aquecimento aqui na direita, ok? Então, o primeiro é o modo refrigeração, comprime, né? A válvula manda direto para a serpentina externa, que está quente, depois da compressão ele vai jogar calor lá fora, vai condensar lá fora e vai trazer de volta o líquido para expandir, ficar super frio e vir esfriar a parte de dentro, tá? Se a gente muda essa válvula, o compressor então comprime, o fluido quente vai para dentro da casa, agora vai jogar o calor na parte interna da casa, vai condensar, né? E ele vai lá fora agora expandir super gelado, ele tem que estar numa temperatura mais baixa do que o ambiente externo, tá? E daí ele vai roubar o calor daquele ambiente externo, então o fluido aqui tem que estar tipo a menos 10 e lá fora tem que estar tipo 0 graus. Menos 10 consegue roubar calor do 0 graus, né? 0 graus é 10 graus mais quente do que menos 10, então ele vai roubar calor, vai pegar calor e vai seguir aqui, vai evaporar, né? Vai evaporar e vai voltar aqui para o compressor. Se o teu sistema faz tudo isso e aqui ele for evaporar, por exemplo, a menos 10 graus, mas o ambiente externo tiver a menos 15, ele não funciona. Tá? Ele não funciona. Porque ele precisa evaporar. Ele precisa que o ambiente externo esteja um pouco mais quente do que o interno aqui, do que o líquido que passa aqui, porque o líquido precisa evaporar. Porque senão, se ele for líquido para o compressor, ele estraga, quebra tudo, não dá certo. Ok? Então ele precisa que a temperatura do fluido fique mais baixa do que a temperatura ambiente lá fora. Ok? Isso sim é uma restrição, né? Então, talvez em cidades que faça muito frio, sei lá, na Europa, Estados Unidos, eles consigam utilizar como bomba de calor por uma boa parte do tempo, do ano, né? Mas talvez no máximo do frio, a temperatura lá fora é ainda mais fria do que o líquido refrigerante dentro do sistema. Daí ele não consegue usar como bomba de calor. Okay? Aqui no nosso ciclo real, ele tem o que a gente chama de ciclo real. Existe uma divergência do ciclo ideal, que é dizer que o nosso compressor não é perfeito, tá? Então o nosso compressor ele gera entropia, ele não sobe perfeito isentrópico. Ele gera entropia porque ele gera bagunça, que é a realidade que a gente tem, né? Então ele vai ter essa diferenciação do 2S para o 2, ok? No geral, aqui acontece então a compressão, aumenta a temperatura, né? Compressão em um compressor, que gera entropia. Do 2 para o 3 aqui, ó, rejeição de calor a pressão constante em um condensador. Tá. Real também tem aqui, ó. O ideal, ele para aqui como líquido saturado. O real, geralmente vai ter um subresfriamento, então ele baixou a temperatura ainda mais um pouquinho, tá? Que nesse caso é vantajoso para o sistema, tá? Conseguir fazer isso é vantajoso para o sistema. Porque, ó, em vez de fazer isso aqui
e parar aqui com essa quantidade de vapor grande, ele desce aqui com essa quantidade de vapor menor, ok? É vantajoso. Então, do 2 para o 3 ele condensa, do 3 para o 4 vai ter o estrangulamento no dispositivo de expansão, que gera bastante entropia, mas mantém a energia constante, ok? E do 4 para o 1, o 1 geralmente ele parava aqui como vapor saturado seco, tá? A realidade precisa botar um pouco de segurança. Então, geralmente o sistema é feito para ter um pequeno superaquecimento para garantir que no condensador, que no compressor não vai entrar líquido, ok? Então é colocado aqui um pequeno superaquecimento. Nesse caso, esse pequeno superaquecimento não é vantajoso para o sistema, ok? Ele prejudica um pouco o sistema. Prejudica muito? Não, não prejudica, tá? Prejudica por quê? Porque essa temperatura aqui vai ser ainda mais alta, a temperatura do cabeçote do compressor, ok? Alguns fluidos têm essa temperatura já muito alta, ok? Vai depender do fluido, da pressão, de tudo mais. Alguns compressores que trabalham, por exemplo, com amônia, que já é por si um fluido perigoso de trabalhar, é um excelente fluido refrigerante, mas é muito perigoso porque ele é tóxico para os seres humanos assim em concentrações bem baixas. Ele já é tóxico. Mas é um tipo de refrigerante que precisa que o cabeçote do compressor seja resfriado, né? Porque senão as temperaturas ficam muito altas. E daí se a temperatura é muito alta, daí começa a dar problema de lubrificação, porque daí o óleo fica pouco viscoso e não vai fazer a lubrificação correta. Pode dar degradação dos materiais, das borrachas que tem de vedação, enfim. Então pode dar problemas aí devido à temperatura muito alta, ok? Então alguns sistemas têm que segurar essa temperatura, ok? Espero que a gente veja isso aí com mais detalhe nas próximas aulas. Agora, só para a gente se familiarizar bem com isso aqui, a gente vai resolver um ciclo, né, tido aqui como real, né, para a gente ver como é que funciona o sistema e a gente fazer os nossos balancinhos de energia, ok? Então, ó, deixa eu ler com vocês. O ciclo real de refrigeração... ciclo real de refrigeração por compressão de vapor. Então, é utilizado o refrigerante 134A, ok? Então, esse refrigerante entra no compressor de um refrigerador como vapor superaquecido a 0,14 megapascal, aqui, né, no ponto 1, 0,14 megapascal e menos 10 graus Celsius, ok? Tá aqui. Há uma taxa, que é a vazão máxima, né, de 0,05 kg por segundo. E ele sai do compressor a 0,8 megapascal e 50 graus Celsius. O refrigerante é resfriado no condensador até 26 graus, tá? Até 26 graus e ele perde um pouquinho de pressão também. Ele sai 0,8 e para aqui em 0,72 de pressão. E é estrangulado, né, na válvula de expansão até a pressão de 0,15 megapascal, ok? E depois ele segue aqui também, ó, evaporando e vai perder um pouquinho de pressão. Então ele sai de 0,15 para 0,14, ok? Desprezando as transferências de calor e as quedas de pressão nas linhas de conexão entre os componentes, não foi o que eu fiz, eu considerei. Determine a taxa de remoção de calor no espaço refrigerado e a entrada de potência no compressor. Nós vamos por partes. O que a gente tem que fazer primeiro? Eu considerei, tá? Eu não tinha visto isso aqui, eu olhei a figura e fui resolver. Então eu fui resolver o caso mais real, ok? Como é que a gente resolve isso? Lá no nosso querido e amado Python, ok? Eu abri, né? Como é que eu fiz isso aqui? Na verdade eu vou mandar esse arquivo para vocês. Então, como é que vocês vão fazer? Espera aí, não sei porque que ele está bugado aqui. Vocês vão baixar lá do Moodle, né? O esqueminha aí de vocês. Vocês vão vir aqui
no Drive, vamos vir aqui, ó, Colab, tá? Na verdade, só digitar Colab Google, abre o Colab, clica aqui fora, cancela, tá? Eu não consegui mudar o meu para português, mas vem aqui em arquivo e vai abrir, open aqui, tá? O de vocês acho que vai estar abrir e fazer o upload aqui, ó. Tem que escolher um arquivo, então, tá? Daí vocês vão escolher no upload o arquivo, ele vai mandar lá para o Google, vai abrir, tá? E já vai estar aqui montadinho de vocês, tá? Mas eu vou mostrar como é que monta. Eu parti do zero? Não. Isso aqui eu fiz uma vez, tá? Fiz uma vez na vida e agora eu estou copiando sempre, tá? Isso aqui também eu só mudei o fluido. Isso aqui eu vou discutir depois, tá? Isso aqui né? Vamos por partes. O de vocês vai estar pronto, mas eu vou trabalhar com essa cópia aqui, ó, que já tem o probleminha, o desenho, tá? E eu apaguei o restante aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho esse cabeçalho aqui, que está usando, tá chamando o tal do coolprop, que está aqui, que eu já vou rodar. Então, eu vou dar Ctrl Enter para já rodando aquilo ali. Tá? Pip install coolprop faz instalar a nossa biblioteca termodinâmica, tá? De propriedades. Então, eu vou chamar o coolprop desse jeito e vou importar a função prop SI, que aqui eu nem usei, mas eu deixo aqui, que ela sempre entra e sai em Pascal e Joule. Tem o coolprop importando a função state, que eu vou usar, que entra e sai em kilopascal e kilojoule. E depois aqui eu vou usar esse coolprop, o coolprop mesmo, tá? Para depois. Vamos lá. O nosso fluido, que até na aula passada era água, estava aqui water, eu mudei aqui para R1234A, ok? Que é o nosso fluido de trabalho, é o nosso fluido refrigerante. E aqui a gente vai começar o nosso modelo para o Rankine, no nosso exemplo 12.2, não, é o 11.2, deixa eu mudar aqui. Nosso exemplo 11.2, e tenho aqui o ponto 1, que é a entrada do compressor. Deixa eu deixar aqui bonitinho. Entrada do compressor, nosso ponto 1. O que eu tenho de informação? Eu tenho que o ponto 1 ele está a uma pressão de 0,14 megapascal. Então eu vou multiplicar por 1000 para ter quilopascal. Tá? Já fizemos isso muitas vezes. Então eu tenho aqui que 1 megapascal é igual a 1000 quilopascal. Então eu vou converter isso ali e ele vai ficar 140 quilopascal. Ok? Deixei aqui. Tenho a temperatura do meu negocinho, do meu fluido nesse ponto que está a menos 10. Então botei menos 10 mais 273,15. E tem a vazão máxima que ele me fala ali que é 0,05 kg por segundo. Ok? Como é que a gente define o estado? Eu decorei isso aqui, todos os pontos e vírgula? Não, eu fiz uma vez e agora eu copio. Tá? Então eu estou definindo o estado 1 como o quê? Como a função state, que utiliza o quê? O fluido FLD, que é o R134A, e eu vou dar aqui estados termodinâmicos, eu vou dar a pressão que eu tenho, a pressão P1, e a temperatura o quê? Temperatura T1. Daí eu vou utilizar o estado termodinâmico 1 para me fornecer quem? A entalpia e a entropia. E vou chamar de H1 e S1. Ok? Vou dar essa função print, que ela faz o que? Ela me mostra ali no fim do trabalho o que eu quero. Daí tem esse formatinho aqui. Entre aspas, ele vai me mostrar o que? Ele vai me mostrar isso aqui. H1 é igual a uma variável que eu vou mostrar com 2 dígitos, com 2 pontos, com 2 casas decimais. E qual é a unidade? Quilojoule por quilograma. Para quem? Para a entalpia. Né? H1 é igual àquilo. E aqui é o que? S1 é igual ao quê? A uma variável que eu vou colocar com 2 casas decimais, que tem a unidade de quilojoule por quilograma Kelvin. E que variável é essa aqui? É a variável S1. Ok? Vou dar Ctrl Enter e ele já me deu aqui o H1 e o S1. Beleza? Vou copiar tudo.
né? Porque agora eu vou fazer o ponto 2. Daí eu vou ficar mudando um por um? Poderia. Mas eu posso vir aqui também e vir aqui em substituir, que eu acho que é o que está aí. Substituir, eu vou substituir o quê? Eu vou substituir todos os 1s por 2. Vou substituir tudo e agora eu tenho que ter bom senso, né? De corrigir tudo que eu fiz de bobagem. Ponto 2, ainda é a entrada do compressor? Não. Agora ele é a saída. Saída do compressor e entrada do condensador. Tá, professor? Como é que você está dizendo que é isso? Porque a gente tem a figurinha aqui, ó. Tá? Espera que ela está com nomenclatura originalmente. Oh, Deus. Era assim. Então eu sei que depois do compressor eu tenho o condensador. Tá? Depois do compressor tem um condensador. E qual é o estado desse condensador? Aqui, ó, qual é o problema, né, de fazer o que eu fiz? Às vezes é bom, às vezes não é. Aqui ele está multiplicando por 2000, isso aqui não faz o menor sentido, tá? Então, não foi uma boa coisa ter feito isso aqui agora. Então, se não foi uma boa, a gente não faz. Ok? Então, se não foi uma boa, a gente não faz, não vamos criar hábito ruim, né? Então, vou apagar isso aqui é o que é o meu ponto 2, que é a saída do compressor e entrada do condensador. E que pressão que ele vai estar? Ele está ali na pressão de 0,8 megapascal. Tá? Eu vou apagar isso aqui porque não preciso colocar sempre, é só para eu lembrar uma vez. A temperatura de 50 positivo, mais 273.15, porque é sempre em Kelvin, utilizando o ponto como separador de decimal. Tá? Não é vírgula, é ponto. A vazão máxima não preciso colocar de novo. O estado termodinâmico 1 já defini lá em cima, então agora eu vou definir o 2. Essa temperatura é a 2 e a pressão P2, só porque eu copiei lá de cima. Tá? Então, o ponto 2 vai ter P2 e T2. O estado 2 vai ser definido com quem? Com a pressão P2 e com a temperatura T2. Ok? E agora eu quero a entalpia 2 e 2. Aqui teria sido bom. Às vezes é bom, às vezes não é. Mas a gente... 2. Então, tudo 2. Agora para o estado 2. O estado 2 tem uma particularidade. Ele tem um 2 e ele tem um 2S. Vamos calcular o 2S também. Tá? Eu vou até fazer aqui porque eu acho que talvez fique mais bonitinho. Então, eu tenho o estado 2S, que ele é definido em função de quem? Na pressão P2. Ó, ele está aqui na linha de pressão do P2. Mas ele tem a mesma entropia do ponto 1. Então, não vai ser P2 e... Então, vai ser P2 e a entropia de quem? A entropia igual a do S1. Tá bem? Já tenho lá S1 lá em cima, ele não vai reclamar. E desse ponto, eu sei que depois eu vou precisar de quem? Eu vou precisar do 1H2S que vem do estado 2S, para entalpia. Tá? Como é que você sabe, professor? Porque eu resolvi antes, eu fiz minha tarefa de casa. Né? H2S e aqui eu vou imprimir também o H2S. Ok? Dá uma salvadinha, né? Porque a gente nunca sabe. Bota para rodar e tem aqui mais 3 pontos, né? O H2, H2S e o S2. Ok? Vamos para o ponto 3. O ponto 3 eu acho que vai ser mais... Vamos pegar isso aqui. Qual é a do ponto 3? O ponto 3, ele é saída do condensador e é entrada do expansor. Precisa essas anotações aqui? Não. Qual é a pressão dele?
A pressão dele é 0,72. A temperatura dele é 26, positivo. É isso? É. Isso, 26. Positivo. Mais 273,15. Vazão máxima precisa de novo? Não. O estado 3 vai ser definido com pressão P3. Opa, que eu não defini quem é. Pressão P3, temperatura T3. Então vai ser pressão P3, temperatura T3. E aqui eu quero estado 3, entropia 3, entalpia 3. E aqui também. Tá vendo como às vezes vale a pena substituir tudo pela letrinha, às vezes não vale. Aqui o 1 não é uma boa, né? O 1 aqui substitui isso aqui por 2, então ele é para apagar erros. Ok? Acho que é isso. Vamos fazer essa cópia aqui do... Preciso anotar isso aqui sempre? Não. Então vou copiar isso aqui para o ponto 4. E agora eu vou fazer aquilo lá. Tá? Então eu vou dar aqui, eu sei que é edit, replace ou substituir. Eu vou substituir tudo que é 3, vou substituir por 4. Substituo tudo, venho aqui e substituo. Então o meu ponto 4 é o que? Ele é saída do condensador? Não. Ele é saída do expansor e entrada do evaporador. Tá? Quais são os dados dele? É pressão P4, já está correto o nome, é 0,15, é megapascal, né? Então tem que converter para quilopascal. A temperatura T4 eu tenho? Não. Eu posso conseguir? Posso. Buscando, porque eu sei que isso aqui está numa região de saturação, então temperatura e pressão são amarradas. Ok? Posso achar, mas eu tenho outro dado. Eu tenho que a entalpia 4 é igual à entalpia do ponto 3. Porque, como a gente já falei antes lá, né? Ele não tem energia, ele não recebe nem dá energia do ponto 3 para o 4 e nem trabalho. Então, a energia é igual. Então, o H3 é igual ao H4. Tá? Então, H4 é igual a quem? É igual ao H3 que já foi dado lá. Se eu colocar aqui que H3 é H4, não, eu não tenho valor para H4. E eu estaria modificando. Então, eu tenho que dizer que o H4 é igual ao H3, porque eu tenho o H3, não tenho o H4. Então, eu vou definir com pressão P4 e entalpia H4. O estado 4. Eu tenho pressão e entalpia. Né? Então, esse ponto aqui é um ponto específico de entalpia. Se fosse um gráfico de pressão e entalpia, eu ia ter como se fosse um campo minado aqui. Eu tenho uma pressão e uma entalpia específica. Pá! Então, eu defino um estado termodinâmico plenamente com pressão e entalpia, nesse caso aqui. Ok? O estado termodinâmico já vai ser definido aqui. Eu posso buscar outras coisas, vou fazer isso já. Então eu quero descobrir quem também. Eu quero saber quem é a temperatura T4 também. E quero saber quem é o título T4. Não, T, isso. E quero saber quem é o título, que eu vou chamar de X4, que a gente chama com o Q de quality. Tá? Quality é o título. Ok? Salva. E vou me dar novos prints aqui. Mais 2 prints. Um vai ser temperatura 4. Não, X4, T4. Um X minúsculo. E eu vou dizer que X4 é igual ao que? É aquilo ali. É uma variável que não tem unidade, o título. E o T4, ele vai ser dado, se eu deixar aqui desse jeito, vai ser em Kelvin. Mas eu quero grau Celsius. Então eu tenho que fazer isso aqui, menos 273,15. Para me dar o T4. Vamos ver se dá bonito. Temperatura T4 é menos 17.
Ó, que legal. É menos 17, então essa linha aqui é a temperatura de menos 17 dentro do domo. Aqui se afastou e superaqueceu já. Já superaqueceu. Aqueceu para quanto? Aqueceu para menos 10. Então tá coerente. Ele teve 7 graus aí de superaquecimento, que ele aqueceu daqui para cá. Saiu de menos 17 para menos 10. E o título aqui, ó, é 0,28. Então, 28% do que chegou aqui chegou como líquido. A outra parcela foi útil. Que, sei lá quanto que vai dar aqui, 30 e... não sei fazer conta. Bastante. Estou sob pressão. Então, é 28% é líquido, o restante é vapor. Não, perdão, contrário. 28% é vapor, o restante é líquido. Esse restante de líquido é a parte útil que vai evaporar lá no evaporador. Ok? Definimos todos os estados termodinâmicos e agora a gente pode buscar o que o exercício está pedindo. O que o exercício pede. O que o exercício pede. O exercício pede, aqui ó, que a gente determine a taxa de remoção de calor do espaço refrigerado, que é quanto? É o quanto ele absorve de energia entre o estado 1 e 4, certo? Então, eu até tenho aqui já copiadinha essa frase bonitinha, que também é chamado de efeito refrigerante. Então, aqui o exercício pede a taxa de remoção de calor do espaço refrigerado. Isso também é chamado de efeito refrigerante. Tá? Eu tinha preparado a aula ali naquele outro arquivo. Estou aqui fazendo com você aqui ao vivo aqui na gravação, porque acho que o fluxo de raciocínio talvez vai melhor. O que a gente tem que fazer? A gente quer então um QEVAP. É a quantidade de calor que veio do evaporador. A vazão máxima que eu tenho. E o H1 ele evaporou, então ele tem bastante energia, e o H4 tem pouca energia. Então, eu quero uma grandeza positiva aqui, então eu vou chamar primeiro o H1, que é grande, menos o H4, que é pequeno. E vou já preparar aqui o meu printzinho, que eu vou chamar de QEVAP, é igual a isso aqui em quilowatt, e a variável é QEVAP. Ok? Vamos dar um enterzinho só para ver se calcula. Calculou ali, 7,93 kW. A gente já vai comparar com o livro, tá? Já compararemos. Depois ele pede a taxa de remoção de calor do espaço refrigerado e a entrada de potência no compressor. Então, é a diferença de entalpia vezes a vazão máxima de quem? É a vazão máxima vezes H2 menos H1. Né? H2 agora tem bastante mais energia, então vai ser um W de potência, né? De trabalho do compressor, que vai ser M vezes o que? H2 menos H1. Tá? Que vai ser W comp. Ok. Também quilowatt fornecido aqui. Daí, ele vai pedir agora, no ponto B, a eficiência isentrópica do compressor. Só deixa eu copiar isso aqui, ó. Organizar, né? Para não ficar bagunçado. Eficiência isentrópica. Eficiência isentrópica vou chamar de eta do compressor, que é... Eu não conversei sobre isso com vocês. Vai ficar para um outro momento, tá? Essa eficiência é sempre o que a gente quer pelo aquilo que a gente paga. Certo? Eu tenho aqui mais bonitinho aqui, eu acho.
Ó, coeficiente de performance, que é o tal do COP, que é a tal da... Pera, é isso que ele está pedindo agora? Ah, não, ele está pedindo só eficiência isentrópica. Não, eficiência isentrópica a gente fez da aula passada já, estou confundindo. Então, isso aqui, eficiência isentrópica, então, é uma comparação do real com o ideal isentrópico. Então, a gente tem que fazer uma razão. Qual é o valor maior? Porque a eficiência isentrópica é sempre maior, ela está sempre entre 0 e 1. Então, o valor maior tem que ficar embaixo, porque ele tem que dar menor que 1, né? Ou igual a 1 no máximo. Então, quem faz mais trabalho? O compressor real ou o compressor ideal? O compressor real vai fazer mais trabalho. Então, de H2 menos H1 é o real. E o ideal? O ideal parte de H2S até H1. Né? Tanto é que se a gente ver essa diferença aqui, ó, H2 menos H1 é maior do que H2S menos H1. Então, isso aqui fornece para a gente a eficiência isentrópica, que é a mesma coisa da bomba. Essa é a mesma ideia da bomba, tá? Que a gente viu nas aulas do Rankine. Eta do compressor. Aqui. Vamos ver. Deu 0,94 kW? Não, não tem unidade. Eficiência não tem unidade. Então, 0,94 é uma eficiência isentrópica bem legal. Ok? Qual que é o próximo passo que ele pede? Depois ele pede a eficiência isentrópica do compressor e o coeficiente de performance do refrigerador. Coeficiente de performance, ou talvez chamado coeficiente de desempenho, né? Coeficiente de performance é o tal do COP, que é a forma como o pessoal de refrigeração conversa sobre eficiência. Tá? Eficiência é sempre o quê? O que se quer sobre o que se paga. Tá? Deixa eu escrever aqui. É a eficiência da refrigeração. Ok? O COP, então toda eficiência é o quê? É aquilo que eu quero dividido pelo que eu pago. O que eu quero? Eu quero efeito refrigerante, que é quem? A quantidade de calor que eu extraio aqui no evaporador, que vem da comida, do computador, das pessoas, tanto faz, ok? Eu quero efeito refrigerante. O que eu pago para isso? Eu pago trabalho no compressor. Então, vou pagar aqui a minha potência do compressor, ok? Como é que fica isso, então? Só deixa eu copiar a frase aqui bonitinha. Ah, tá. E como é que fica isso, então, né? Tá aqui, ó. Efeito refrigerante, eu deixei as massas aqui, mas as massas vão cortar em cima e embaixo, porque é a mesma vazão, tá? Só deixei ali para ser detalhista. Eu não vou manter mais assim, não, porque seja... Tá, eu vou manter. Vou copiar tudo isso aqui, trazer aqui para o nosso novo programa. Então, né, o coeficiente de performance do refrigerador é a eficiência da refrigeração, que é sempre uma relação do que se quer sobre o que se paga, tá? E deixar as massas ali. Então, o COP, ele é o quê? Ele é uma razão de duas coisas. Do efeito refrigerante, que é então a vazão mássica vezes H1 menos H4, a vazão mássica corta em cima e embaixo, então não precisa, então vai ser H1 menos H4, que é o efeito refrigerante específico daí, né? Como não tem a massa, aquele é o específico. E o trabalho específico é o mesmo, só que com a, né? Isso aqui é trabalho específico, isso aqui é trabalho. Isso aqui é efeito refrigerante específico, isso aqui é efeito refrigerante. Quando não tem a massa, a gente chama de específico, porque a unidade da entalpia é kJ por quilograma. Então, quando a gente chama de específico, é algo que é em função da massa, em função do quilograma, que nem o calor específico, que é kJ por quilograma Kelvin. Ok? Acho que é isso aí. E o trabalho do compressor é o quê? É o H2 menos o H1. Ok? Então, isso ali dá o nosso efeito, o nosso COP, que é o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer efeito refrigerante. O que a gente paga? A gente paga trabalho no compressor. O COP tem unidade? Não. Porque é a mesma unidade que tem em cima,
também tem embaixo. Então, corta as unidades, fica sem unidade. Ok? E está aqui o copy em 3,93. Se a gente for comparar os valores, a gente vai ver que ó, o H1 aqui, ele deu diferente do meu H1, né, do nosso H1. Aqui deu 394, aqui deu 239. Mas os outros valores, deixa eu ver se ele mostra a temperatura aqui. Eu acho que ele não chegou a mostrar. Não chegou a mostrar a temperatura. Mas ele mostra depois aqui ó, o restante das contas. Tá? Aqui o nosso 7.93 deu ligeiramente. Ele fez com caso ideal. Mas ó, ficou tudo mais ou menos parecido. Esse aqui é o quê? Taxa de rejeição de calor do refrigerante para o ambiente. Isso eu não calculei. Não calculei. Isso a gente pode calcular, mas é que não estava lá na pergunta, eu não calculei. Tá? O trabalho de compressão 1,81 nosso deu 2. Tá? E o COP deu 3,97 e o meu 3,93. Porque eu não considerei, ou melhor, eu considerei as perdas de carga. O que a gente teria que fazer para considerar, então, ficar igual dele aqui, né? Primeiro, ele considerou no exercício que não existe queda de pressão. Então, as pressões dele ele só tem duas pressões. A gente tem mais que isso. Então, ele manteve em 0,14 e não caiu. Cadê o desenho? Aqui, ó. Chegou em 0,8 e permaneceu em 0,8 sem cair para 0,4. E aqui, de 0, não sei qual que ele considerou, 0,15 ou 0,14. Deixa eu ver o que ele considerou. Ele considerou o 1 em 0,14. E o 2, deixa eu ver o 2. 2 em 0,8, o 3 0,8 e o 4 deve ser 0,15 também. Então, ó, 0,14 mantém, 0,8 mantém, 0,72 vai manter 0,8, 0,15. Não sei o que eu vou fazer aqui, eu vou manter 0,14 também. Vamos rodar e ver se dá igual. Daí não deu igual ainda. Por que será? 0,15 aqui. Eu esperava que desse igual. Deixa eu ver os outros. Trabalho de compressão. 1,81. Mas será que é só isso? Causou tanta diferença. 0,8. Enfim. Eu não vou considerar isso um erro não, tá? É uma diferençazinha pequena aí, tá? E tem uma outra questão. Aqui eu vou deixar 0,14 porque, né, se ele considera que não tem perda de carga, não tem perda de carga. Então, beleza. Agora, uma coisa que é grande, que a gente vê aqui a diferença, é os valores de entalpia, 239 para 394. E quando eu vi isso aqui, eu pensei, ele está utilizando estados de referência diferentes. A gente vê que as contas dão muito similares, tá? Mas o estado de referência é diferente. Daí o que a gente tem que fazer? Buscar mudar o estado de referência. Como é que a gente faz isso? Pesquisando na internet, eu descobri essa forma aqui de fazer, ó. Que é o que? Utilizando a função do coprop, que eu já importei aqui, né, como coprop, esse set reference state aqui. Ok? Então é setar ou ajustar um estado de referência. Para quem? Para o meu fluido, R134A, utilizando que referência? Utilizando essa da ASHRAE aqui. Tá? O que é esse negócio? Essa ASHRAE, ela é aqui, ó, Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. Tem outras, tá? Tem o Normal Boiling Point, que é um ponto normal de evaporação, a definição do fluido, tá? Eu não sei o que ele está utilizando, por sinal eu quero testar. Quero definir se com def ele dá o valor igual de entalpia. Não. Então eu vou mudar, mantenho o ASHRAE aqui e rodar com ASHRAE
E daí, ó, 246. Daí sim fica igual, ou melhor, muito parecido, né? 246 para 239. Ok? Ainda não estou feliz com isso. O H1 malandro, ele está dizendo que o H1 dele não tem superaquecimento. Ah, daí ele começou a mudar coisa demais, né? Mas vamos então fazer igual, só para a gente ver que dá certo. Então, o x1 dele vai ser 1, tá? E ele vai definir em função de quem? Do título, que é o quality x1. Vamos rodar e ver se dá idêntico. O H1 239,18, 239,16. Já está muito maravilhoso. Então a gente vê que ele tem diversas variaçõezinhas no programa dele, tá? Não gosto dessas variaçõezinhas. Eu fiz como o programa estava, como o desenho estava esquematizado e não como ele inventou ali depois, ok? Então vou manter a temperatura aqui, T1 aqui, T, ok? Daí é isso. Então agora pelo menos os estados termodinâmicos estão similares, ok? E os valores aqui também estão dando essas pequenas divergências porque basicamente a gente parece que resolveu outro exercício, né? O enunciado era uma coisa e ele resolveu outra, mas tudo bem, ok? Vou deixar isso aqui para vocês nos slides. E é isso aí, conversamos. Até mais.